E aí galera, beleza? Meu nome é Igor Ferri e você está no canal Espontâneos. Seja bem-vindo! Bom, você provavelmente ficou muito curioso com o nome desse vídeo, o título desse vídeo. E eu quero aqui mais uma vez afirmar, a viagem no tempo ela é possível. Só que antes de eu explicar sobre o assunto desse vídeo, eu preciso fazer uma pequena introdução para você entender até o final do vídeo o assunto específico, tá? Primeiramente eu quero dizer para você, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, né? A gente estava até uns 2 meses aí sem fazer nenhum vídeo, por questão pessoal, a gente estava fazendo uma mudança, eu e a Lari, mas estamos voltando com os vídeos agora e eu quero dizer para você, seja muito bem-vindo. Hoje, com certeza, Deus vai edificar o seu coração com um conhecimento, uma sabedoria diferente. Amém? Bom, que história é essa de viagem no tempo? Primeira coisa para a gente entender. Tem um cientista, um físico, na verdade, vou botar o nome dele aí embaixo e a fotinho dele, porque agora me fugiu o nome dele, tá? Mas ele disse uma vez que se viagem no tempo fosse possível, a gente já teria visitas de algum viajante no tempo. Porém, nenhum viajante no tempo veio do futuro até hoje, então não existe viagem no tempo. Concordo, tá? Porém, a viagem no tempo que hoje eu vou falar com vocês é uma viagem para o futuro, não do futuro para o passado, tá? E o personagem dessa narrativa que eu vou trazer hoje para vocês é um personagem muito famoso, um personagem muito estudado, e eu, por ser um amante pessoal da leitura, por eu gostar muito de fatos históricos, inclusive da Bíblia, eu fui estudar a vida desse homem a fundo. E o personagem que hoje eu vou falar com vocês é Abraão, tá? Eu comecei a pesquisar, comecei a estudar sobre a vida pessoal de Abraão, porque no livro de Gênesis, no capítulo 12, quando Deus chama Abraão, ali a gente vai encontrar naquele capítulo a idade que Abraão tinha, 75 anos. E quando eu li aquilo ali, eu disse, poxa vida, aqui começa o ministério de Abraão com 75 anos, mas e a vida de Abraão antes? Aonde que estão os relatos históricos? Então eu comecei a pesquisar e estudar especificamente neste livro aqui, que depois eu vou falar um pouquinho mais com você sobre esse livro, tá? E aí eu comecei a estudar e eu encontrei relatos históricos interessantíssimos sobre a vida de Abraão. E eu vou resumidamente aqui contar para vocês entender que história é essa de viagem no tempo, tá? Olha só, pra gente entender a história de Abraão. Abraão, ele era um homem muito importante na sua época. Isso não está na Bíblia. Quem diz é Flávio Joséfo, de que Abraão era um cientista. Você sabia disso? Eu também não, descobri através desse estudo. Abraão era um cientista e ele estudava os astros e as estrelas. Ele era tipo um astrônomo, astrólogo, astrofísico, não sei. Mas ele era ali diz que ele estudava os astros e as estrelas, tá? Ou seja, ele tinha um conhecimento elevado para o tempo que ele vivia. Então, nesses relatos históricos contam que Abraão trouxe e entregou para o seu povo um conhecimento elevado sobre os astros e as estrelas, sobre as estações do ano e sobre as constelações e sobre o espaço, coisa que naquela época nem se entendia nada sobre isso. Mas Abraão, segundo Flávio Joséfo, foi o primeiro homem a ter esse conhecimento. E também ali nesse livro que eu estou comentando com vocês, a gente vai encontrar um relato de que Abraão foi o primeiro homem a falar que só existia um Deus. Para você entender, Abraão vivia na Babilônia. Tá? Ele vivia num tempo onde o povo era muito idólatra, o povo acreditava em muitos deuses, né? Era um povo politeísta, ou seja, acreditavam em diversos deuses. E aí Abraão, por ser um homem muito importante, por ganhar uma fama pela ciência que ele havia descoberto, ele começou a ganhar oportunidades para falar em certos lugares. Porém, nessas oportunidades ele começou a pregar. Gente, não existe Deus Sol, existe o Deus do Sol. Não existe Deus
água, existe o Deus que criou a água. E nessa que ele começou a pregar sobre um único Deus, ele também começou a dizer que nossa felicidade se deve a esse Deus. Tudo que nós temos de bom foi porque esse Deus nos proporcionou isso. Nesse momento, aí entra o que eu não sabia, talvez você também não saiba. Ele começou a ser perseguido. E aí, na Bíblia diz que Deus chamou Abraão, Gênesis 12:1, sai da tua terra, da tua parentela, e etc, etc, como você já conhece esse versículo. Só que uma vez eu me perguntei, eu disse, mas por que Deus escolheu Abraão? Será que Deus fez um unidunité, salamé, mingué, o escolhido foi você? Não, existe um propósito por trás. Segundo Flávio Josefo, Abraão começou a ser perseguido na terra dele por pregar que só existia um Deus. E por Deus já ter um plano na vida de Abraão, Deus chama Abraão naquele momento para livrar ele da morte, mas também para que ele pudesse cumprir o propósito da vida dele. Tá? E é nesse momento que Deus chama a Abraão. E aí a gente se pergunta mais uma vez, por que Deus escolheu Abraão? Foi só porque Abraão estava sendo perseguido? Não. Vamos ler a Bíblia, que a própria palavra de Deus explica por que Deus escolheu Abraão. Gênesis 18:19. Porque eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e à sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que lhe prometeu. Ou seja, Deus queria uma geração separada, Deus queria um novo povo que não fosse idólatra. Então ele chama Abraão porque ele sabia que Abraão ia ordenar os seus filhos. O que é ordenar os seus filhos? É criar os seus filhos debaixo de uma unção e debaixo de uma palavra. Ou seja, Deus, pela sua presciência, sabia que Abraão ia cuidar de Isaac, Jacó, e que deles viriam as próximas gerações e que se formaria a nação que hoje nós conhecemos como Israel. Isso é uma história bem longa. Depois de Isaac vem Jacó, e então vem os 12 patriarcas. Isso, você provavelmente, se você tem um mínimo conhecimento de Bíblia, você sabe do que eu estou falando. Então, por Deus saber que Abraão ia ordenar os seus filhos, então ele escolhe Abraão. Porém, essa tarefa de ordenar os seus filhos não seria muito fácil. Não seria algo que aconteceria do dia para a noite. Então, Abraão precisava de um pouco mais do que apenas uma chamada. Deus dizer, sai da tua terra. Abraão precisava de uma revelação. E é aí que nós encontramos o primeiro relato de uma revelação do futuro. Ou seja, vamos entrar na viagem do tempo. Gálatas 3:8-9 diz o seguinte: ora, tendo a escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, pré-anunciou o evangelho a Abraão dizendo, em você serão benditos todos os povos, de modo que os que têm fé são abençoados com o crente Abraão. Ou seja, antes que qualquer pessoa soubesse que existiria salvação, Abraão já sabia. É aqui que começa a viagem no tempo. Na minha opinião, Abraão já tinha ido no futuro através dessa revelação, porque Deus já falou para ele, em você serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, Deus já estava revelando o futuro para Abraão. Por isso que para ele foi mais fácil ordenar os filhos, para ele foi mais fácil ser um homem de fé, porque ele já tinha uma visão, ele já estava andando debaixo de uma palavra. E aí entra a segunda parte que eu quero comentar com vocês sobre essa fé de Abraão. Mas como que ele tinha tanta fé? Quer ver que Abraão tinha uma fé tão diferenciada? Em Hebreus 11:9-10 diz o seguinte: pela fé peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Ou seja, Abraão andava na terra como peregrino, mesmo sendo a terra que Deus tinha prometido para ele, porque ele não queria aquilo ali, porque ele já tinha visto a Nova Jerusalém. Aqui a gente acabou de ler, Abraão andava como peregrino, vivendo em tendas na terra da promessa, porque ele já estava esperando a Nova Jerusalém. Ou seja, ele já sabia algo que os outros não sabiam.
Ele já tinha uma visão de algo que os outros ainda não tinham, mas não acaba por aí. Então entramos no episódio mais famoso da história de Abraão, que é quando Deus pede de volta a maior promessa que Abraão esperava, que era o seu filho. Quando Deus fala, sacrifique Isaac, e aí Abraão, pela fé, meu Deus do céu, fala sério, você que está vendo esse vídeo nunca se questionou por que Abraão nem pestanejou em levar Isaac? Abraão na Bíblia não fala nem que ele discutiu com Deus. Moisés era cara de pau, Moisés discutia com Deus. Lembra? Você lendo aí Deuteronômio, Êxodo, você vai ver que Moisés teve episódios que discutiu com Deus. Abraão não. Abraão simplesmente pegou Isaac pela mão e subiu o monte. Por quê? Olha o que a Bíblia fala, porque a fonte da fé de Abraão tem um início. Ela não começa simplesmente do nada. Olha só o que diz em Hebreus 11:19, que vai dizer o seguinte: Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaac dentre os mortos, onde também figuramente o recebeu de volta. Agora eu vou fazer uma pergunta para você séria. Da onde que ele tirou que Deus podia ressuscitar Isaac? Não, sério, fala pra mim. Da onde que ele tirou que Deus podia ressuscitar Isaac se ninguém até então na história tinha sido ressuscitado? Será que ele sonhou? Não, ele viajou no tempo. Agora entramos na parte que eu estava falando. Abraão foi para o futuro, por visão, e viu Jesus sendo crucificado, morto e ressuscitando. Por isso que ele acreditou que se ele sacrificasse Isaac, Deus poderia ressuscitar Isaac também. Porque a gente não pode acreditar que Abraão simplesmente era um doido, que, eu vou sacrificar meu filho e Deus vai ressuscitar. Não! Ele já tinha uma visão, ele já tinha visto lá na frente. E aí você pode dizer pra mim, Igor, tu tá viajando esse teu papo, eu não acredito que eu fiquei 8, 10 minutos aqui vendo esse vídeo pra tu me dizer isso. Aonde que tá na Bíblia que Abraão viajou pro futuro? Aonde que tá na Bíblia que Abraão viu Jesus ser crucificado? Quer ver? Eu te provo. Agora vai cair os buteados do bolso, porque eu tenho certeza que essa você não esperava. Abraão viu o futuro, por isso que ele andava como peregrino na terra esperando a Nova Jerusalém, por isso que ele ia sacrificar o próprio filho, porque ele acreditava. Abraão foi o primeiro homem a falar que só existia um Deus e também foi o primeiro homem que acreditou na ressurreição. Sabe por quê? Ele viu o futuro. Da onde eu tirei isso? Abre comigo então e leia João 8,56. Olha a palavra de Jesus, não foi eu que falei, não foi nenhum outro profeta, foi o próprio Jesus. João 8,56 diz o seguinte: Abraão, o pai de vocês, alegrou-se por ver o meu dia, e ele viu esse dia e ficou alegre. Aí eu te pergunto, eu estou viajando? Ou realmente Abraão foi lá no futuro e voltou? Então eu quero aqui nesse vídeo afirmar, existe viagem no tempo sim, porém não para o passado, mas para o futuro. E sabe por que eu estou afirmando isso? Eu tenho certeza, porque eu ouvi o nosso bispo Robson Rodovalho, o apóstolo da nossa igreja, falar o seguinte: ele é físico, então ele disse o seguinte, que a física já confirmou que você não está onde o seu corpo está, você está onde o seu cérebro está. Ou seja, se você tiver com pensamento, você pode estar numa praia linda, água cristalina, mas o seu pensamento está lá na depressão, na briga, é lá que você está, não ali naquela praia linda. Então você pode estar num lugar maravilhoso, porém triste. Da mesma forma eu entendo hoje que Abraão andava no deserto morando em tenda, porém ele já estava com a cabeça lá em Jesus Cristo. Ele já tinha visto Jesus ressuscitando, por isso que ele foi o primeiro homem. Deus pré-anunciou o evangelho para Abraão, Deus disse e mostrou para Abraão o que aconteceria e a salvação que chegaria para mim e para você. Por isso que ele foi o primeiro homem a viajar no tempo. Amém? Galera, muito bom esse conteúdo, mas agora eu quero deixar para vocês a dica de leitura. Galera, tá aqui a dica de leitura hoje. Foi desse livro aqui que eu tirei alguns dos dados que eu compartilhei com vocês. História dos Hebreus, tá? De Flávio Josefo.
Isso aqui é um rabino que escreveu esses relatos históricos. Ele, além de ser rabino, ele era um historiador lá no ano 1. Então ele é da época de Jesus. Então isso aqui é muito antigo. Tá aqui, ó, a obra completa de Abraão até a queda de Jerusalém. Ó, bem fininho o livrinho aqui, ó. Eu acho que eu vou levar uns 5 anos para ler esse livro aqui, mas eu já tô no início. Então eu quero compartilhar com você. Não é difícil achar esse livro. Eu comprei pela internet, que é um pouco mais barato do que nas lojas. Então é bem fácil de achar. Você que ama a escritura, você que quer um pouco mais e entender os detalhes que não couberam na Bíblia, compre esse livro, porque com certeza você vai ser muito abençoado com o conteúdo maravilhoso que tem aqui. São mais de 2000 anos de história, tudo em um só livro. Leia esse livro junto com a Bíblia e você vai crescer, em nome de Jesus. Agora eu quero dizer uma coisa para você para finalizar. Existe viagem no tempo, porém a viagem para o futuro. E eu quero te perguntar, qual é o futuro que você tem viajado? Para qual futuro? Um futuro positivo ou um futuro negativo? Abraão viajou para o futuro e viu a salvação. E você? Para qual futuro você tem viajado?